Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriele e eu vou apresentar um seminário hoje referente ao tema mobilização precoce da UAD Técnica Fisioterapêutica Aplicada à UTI. A fim de introduzir o assunto, então, hoje os pacientes críticos ficam acamados e a gente sabe que isso vai gerar uma perda de massa muscular, um déficit de flexibilidade e de equilíbrio. E em muitos casos, a reabilitação ortopédica vai entrar em ação para diminuir os efeitos do imobilismo e, então, proporcionar melhor qualidade de vida para esses pacientes. Antes de qualquer intervenção, de qualquer reabilitação, nós sabemos que é importante uma avaliação fitoterápica. Então, para a gente poder nortear a melhor conduta, o melhor plano de tratamento e possivelmente identificar eventuais alterações no paciente. Para conceitualizar, eu trouxe os temas, os conceitos de reabilitação e mobilização. Reabilitação é um conjunto de intervenção destinado a otimizar a funcionalidade e reduzir a incapacidade de indivíduos com uma condição de saúde específica. E mobilização é um tipo de intervenção dentro da reabilitação que tem como objetivo promover a movimentação das articulações do paciente. Já para contextualizar um pouco, né, não especificamente, não propriamente dito mobilização, o termo mobilização precoce, mas lá em 1970 já começou a se falar sobre movimentar esse paciente que estava, né, acamado, que estava com uma ventilação mecânica, enfim. Então, em alguns artigos, em alguns estudos, livros, já vem sendo pontuado sobre, especificamente alguns atores, sendo ele Ross, em 1972, onde ele falou sobre os benefícios da deambulação em pacientes com ventilação mecânica, e esses benefícios, então, seria a maior sensação de bem-estar e aumento da força geral. Já Bones e Jones, em 1975, mencionavam os efeitos deletérios do repouso prolongado e vinham então defender a ambulação como estratégia para facilitar e acelerar o desmame e também minimizar os efeitos do imobilismo. Eu trouxe esse artigo a fim de a gente pontuar os benefícios da mobilização precoce. Esse artigo era uma revisão que buscava identificar os fatores de risco para o imobilismo, o papel da imobilização precoce e as barreiras que tem diante disso, né? Além disso, eles também traziam estratégias para implementar a mobilização precoce dentro dos hospitais. Aí aqui ele traz uma tabela onde tem os principais estudos controlados randomizados, que a gente fazia uma comparação, viu o que estava sendo abordado. E a gente pode pontuar três especificamente, onde em um deles, né, foi um estudo controlado não randomizado, que mostrou que a mobilização precoce iniciada dentro das primeiras 48 horas após a intubação resultou numa redução significativa do número de dias para a primeira saída da cama, ou seja, para a primeira deambulação, e reduziu também a permanência na UTI e no hospital de maneira geral. Outro estudo, então, resultou em menor duração do tempo da ventilação mecânica e, né, como um efeito aí cognitivo, trouxe menor delírio do paciente, e além de uma melhor independência funcional após a alta hospitalar. Já por outro lado, o estudo demonstrou que o exercício na UTI não melhorou, não trouxe resultados significativos em comparação com os cuidados habituais. Como barreira, então, esse estudo pontuou algumas, sendo elas as barreiras culturais, uma coordenação insuficiente, um conflito de tempo com procedimentos diferentes. Quando ele trouxe o tópico barreiras culturais, ele quis dizer a própria cultura que aquele hospital tem lá dentro, né? A sedação, também o uso generalizado na UTI pode ser uma barreira para imobilizar os pacientes, visto que seria mais melhor, né? Seria melhor para a gente que esse paciente estivesse mais ativo. Não que, né, uma mobilização passiva não possa vir a acontecer. E outros tipos de procedimentos também podem vir a impedir que a mobilização passiva ocorra, a mobilização não passiva, né? A mobilização do modo geral. Seria o tubo endotraqueal, os catéteres femorais, a terapia renal substitutiva contínua, e outra barreira citada pelo estudo foi o custo, né, de ter profissionais fazendo essa mobilização precoce. Falando propriamente sobre a intervenção agora, a gente sabe que há três tipos de mobilizações que podem ser realizadas em um paciente internado, seria ela passiva, ativa assistida e ativa.
E a mobilização passiva, então, ela, falando um pouquinho sobre ela, né? Ela é realizada quando o paciente não é capaz ou não pode contrair ativamente o músculo. E aí, essas movimentações passivas vão ser necessárias quando o paciente passa por algumas situações específicas, por exemplo, o coma, o pós-operatório, uma hipotrofia muscular acentuada, ou por recomendação médica, né? Às vezes não é permitido que o paciente movimente determinada articulação, por exemplo, por trauma, né? Um acidente, enfim. Então, nesses casos, quem vai executar o movimento somos nós, fisioterapeutas, lógico que sempre dentro de uma amplitude de movimento permitida. Os objetivos da mobilização passiva, então, seriam diminuir as complicações do imobilismo, prevenir contraturas musculares e aderências capsulares, restaurar a movimentação acessória e fisiológica, manter a amplitude do movimento, estimular o sistema circulatório, favorecer o movimento sinovial para a nutrição da cartilagem e auxiliar o processo de regeneração após uma lesão ou cirurgia. Então, a gente percebe que a mobilização passiva traz inúmeros benefícios. Já falando um pouco sobre a mobilização ativa assistida, a gente sabe que o paciente já vai ter uma condição mais favorável, ele está consciente e tem um grau de força maior do que na mobilização passiva. Então, a assistência é feita por uma força externa, podendo ser manual, ou seja, do fisioterapeuta, ou mecânica, né? Como na imagem ao lado ali, será de um elástico, ou de uma toalha, de algum objeto específico. Nesse caso, os músculos iniciam os movimentos, mas eles requerem uma assistência para complementar. Vale ressaltar, então, que essa ajuda externa, né, tanto nossa quanto do objeto, ela deve assistir, né, complementar a ação muscular e não substituir, senão seria uma mobilização passiva. Falando sobre a mobilização ativa, ela é realizada voluntariamente pelo paciente dentro de uma amplitude de movimento capaz de vencer a ação da gravidade e uma resistência. Os objetivos da mobilização ativa, então, é a manutenção da amplitude muscular, a contratilidade muscular, a recuperação do controle neuromuscular, estimulação do funcionamento do sistema cardiorrespiratório e o aumento de força muscular de maneira geral. Aqui, como forma da gente se embasar, né, ter uma evidência, eu trouxe um protocolo que ele aborda qual tipo de mobilização a gente deve usar em cada nível de paciente, né? Vou citar um exemplo, eu estou com um paciente fazendo estágio na UTI, tem um paciente que está acamado e eu não sei que tipo de mobilização fazer com ele? Será que eu devo fazer uma mobilização passiva, uma mobilização ativa assistida? Então, esse artigo trouxe essa tabela, que é um protocolo, onde ele divide os pacientes em 4 níveis, e ele usa algumas escalas para nos ajudar a quantificar e qualificar o paciente, e assim a gente saber qual terapêutico utilizar. Antes de falar melhor sobre essa escala, eu já queria dizer que esse artigo, ele demonstrou que a mobilização nas primeiras 24 horas após a internação na UTI é possível na maioria dos pacientes críticos, mesmo apesar da ventilação mecânica, da administração de vasopressores ou da terapia renal substitutiva. Então, falando um pouco sobre essa escala, sobre esse protocolo, né, de mobilização, ele usa algumas escalas como parâmetro. Seria a escala de RAS, a escala de MRC e a de Glasgow. Aí, falando um pouco mais sobre as escalas de RAS seria a escala de sedação, né, como esse paciente se encontra. A escala de MRC seria a de força muscular e a de coma, a escala de Glasgow seria a escala de coma. Então, voltando lá, aqui ele traz os parâmetros, né, a pontuação específica que o paciente se encontra, mais ou menos nas escalas, e a partir disso ele vai definir qual tipo de mobilização a gente deve usar. No nível 1, o paciente está inconsciente, então a gente deve usar a mobilização passiva. No nível 2, a gente já pode partir para um ativo assistido, dependendo de como estiver esse paciente dentro das escalas citadas. No nível 2, a gente já consegue um ativo assistido, fazer uma transferência para a cadeira, né, mas de forma passiva, ou seja, com o auxílio do fisioterapeuta ou de algum equipamento externo. Já conseguimos fazer um ciclo ergômetro, mas não do manual, daquele mecânico. Já consegue verticalizar os pacientes. No nível 3, nós já estamos com o paciente mais
não sedado, né, com o paciente mais ativo, com uma força muscular melhor, a gente já consegue partir para um ativo assistido, uma transferência ativa para a cadeira, e no nível 4 é um paciente, né, que já está praticamente acordado, né, não tem sedação, está com sua força muscular preservada, e a gente já consegue fazer tudo de maneira ativa, inclusive com resistência. E aqui o que achei legal também é que essa tabela traz as contraindicações para todos os níveis, né? Contraindicações que a gente não deve realizar a mobilização precoce. Então seria isso. Isso aqui é importante, né, para a gente estar aí vindo assim embasar quando a gente tiver nosso paciente lá na UTI. Aqui um pouco das escalas, e essas seriam as referências. Obrigada, prof.